Magna Santana, 6h45. 6h45, Narciso Machado, exatamente a partir de agora uma importante entrevista que interessa a todos nós da sociedade. Está aqui ao meu lado o Dr. Fausto Valois, promotor de justiça. Ele é o titular da Curadoria da Infância e Adolescência aqui de Aracaju. E olha, de tanto a gente falar sobre isso, independente até de provocações, o Ministério Público sempre muito vigilante. Impetrou aí ações, ajuizou ações no combate a essa exploração de crianças e adolescentes que a gente vê muito nos semáforos. A mendicância. E a crise, a gente sabe que muito tem sido os argumentos. É a crise, desemprego, é isso e aquilo, são pessoas com cartazes, mas sempre tem uma criança, muitas vezes, ali do lado também. Ele vai nos explicar que a ação é essa do Ministério Público em relação a esse caso, que é muito triste e preocupante. Doutor Fausto, bom dia. Nos estúdios está o Narciso Machado. Bom dia, Magna. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da... Bom dia, meu caro Fausto. A realidade, ela salta aos olhos, né? Nosso país é um país de diferenças sociais gritantes e nós temos realmente a pobreza que necessita do apoio, necessita que os órgãos de assistência façam um trabalho diuturnamente de ajudar a população, mas nós também temos que separar quem está nos sinais pedindo porque precisa daqueles que estão ali utilizando crianças simplesmente para angariar dinheiro ou benesses que as pessoas de boa fé distribuem. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com um motorista de aplicativo e ele disse que, me apontando para uma pessoa, dizendo, olha, aquele rapaz ali não é o pai daquela criança. Ele não tem nem filho porque ele está ali com aquela criança no colo pedindo. Então é uma forma de enganar as pessoas, uma forma de colocar em risco as crianças e adolescentes que estão nos sinais, né, sujeito ao sol, à chuva, a um atropelamento, a um acidente, aos abusos. Né? Então é importante que nós, que queiramos ajudar, fazer alguma benesse ao nosso semelhante, que procure as instituições registradas no CMDCA, que é muito melhor fazer um trabalho que vai ter um efeito direto para a criança e adolescente do que fomentar a exploração infantil. Né? Criança é para estar na escola, criança é para estar com o cartão de vacina atualizado, né? E essas crianças que mal sabe-se a identificação ali no semáforo, como é que elas estão sendo cuidadas? Né? E é por isso que é importante que a Secretaria de Assistência Social do município de Aracaju continue as abordagens. Nós recebemos essas 15 situações e esperamos que cheguem muito mais para que essas situações de exploração do trabalho infantil deixem de ocorrer na nossa cidade, deixando de termos crianças em situação de risco nos sinais, nas feiras, né, nas portas dos mercados e supermercados, e que elas estejam na escola para que possam, né, aprender e serem cidadãos que possam gerir a sua própria vida e trabalhar no futuro. Porque se para as pessoas que têm uma formação está difícil de trabalhar, Magna, imagine os jovens sem saber ler, sem saber sequer ler e escrever. O senhor disse, sem até muitas vezes ter um registro de nascimento, às vezes um documento, uma identificação. Nem formalmente existir, né, Magna? Então eu queria aproveitar o espaço, citar aqui, que eu ainda não citei nas entrevistas, mas vou citar aqui as instituições cadastradas no CMDCA. Tem o Externato São Francisco de Assis, o Oratório Festivo São João Bosco, a APAI de Aracaju, a Casa Maternal Amélia Leite, a Entidade de Acolhimento Caçula Barreto, a Casa da Doméstica Dom José Vicente Távora, a Avosos, o GAC, o Centro de Integração Raio de Sol, a Associação Beneficente Santa Terezinha, a AMO, o Lar Cristo Redentor, o Centro de Integração Empresa Escola, a LBV, Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe, Projeto Esperança, Sociedade de Múltiplos Estudos, Ecologia e Arte, CMA, Instituto Luciano Barreto Júnior, Sociedade Ecoar, Associação Resgate de Sergipe, Instituto Canarinhos, Instituto Banese, Oratório Festivo Nossa Senhora Auxiliadora, a AGAP, que é a Associação de Garantia ao Atleta Profissional de Sergipe, Projeto Acalanto de Sergipe e a Associação Ciranda Criativa. Todas essas estão
registradas no CMDCA. Então, instituições, doutor Fausto, que de alguma forma elas trabalham com crianças e adolescentes. Exatamente, são instituições que passam pelo crivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e que trabalham com crianças e adolescentes. Muitas que têm mais de 50 anos, como nós vimos aqui a Amélia Leite, o Oratório, o São Francisco. Então, tem muitas instituições que precisam que o cidadão estenda a mão e auxilie, que terão um resultado muito mais favorável para a criança e adolescente do que nós sermos cúmplices da exploração infantil nos sinais e portas de supermercado. Sei que não é fácil ver uma criança pedindo e dizer não, mas o importante é que saibamos que muitas vezes, quando nós pensamos que estamos ajudando, nós estamos sendo complacentes com a exploração de uma criança que deveria estar na escola. Quando a gente vê essas crianças realmente acabam nos comovendo, chegando no carro, pedindo, quando a gente vai ver um pouco mais distante, tem um adulto ali por trás, né? E é essa exploração. Agora, doutor Fausto, essas ações, elas visam exatamente o quê? Elas essas pessoas, os pais estão identificados, ou essas pessoas que exploram estão identificadas, o que vai acontecer com elas? Bom, esse é o primeiro ponto, né? Nós recebemos essas demandas da CENFAS e elas viraram cada uma medida de proteção. Então, nós vamos chamar os pais aqui no juizado e, no primeiro momento, aplicar as medidas previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é encaminhamento, matrícula e frequência à escola, verificação da questão da saúde das crianças, questão das vacinas, e encaminhamento dos pais para os CRAS, CREAS, né, para verificar se pode escrever no CAD único, se precisa de um auxílio, de algum auxílio que a prefeitura tenha previsão em lei de aquinhoar essas famílias, como bolsas, cestas básicas, um auxílio aluguel. Então, o que nós queremos nesse primeiro momento é auxiliar essas famílias e conscientizá-las de que colocar a criança para pedir na rua não é a melhor forma de se organizar a vida da criança. E sim, ele deve estar numa escola, né? E no contraturno, numa atividade do município de fortalecimento de vínculos com a família. No segundo momento, que esse é o que nós não desejamos, é que aqueles que continuarem explorando as crianças, aí nós vamos interpor ação de perda do poder familiar, né, ou suspensão do poder familiar, como está previsto no artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Magna, nós temos ouvintes aqui querendo interagir com o promotor Fausto Valois. Mais uma vez, muito bom dia, meu caro Fausto. Uma pergunta do Sérgio aqui. Pergunta ao promotor responsável por defender as crianças e adolescentes se os direitos deles estão garantidos nas periferias onde eles moram. E tem um ouvinte também que participou mandando áudio. Vamos lá, Wendel Lessa. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, ouvintes da FAN FM. Aqui, chocolate no calçadão da Rua João Pessoa, na máxima. Olha só, ô Narciso, essa questão de pedintes com criança sem ser seu filho, isso não é de agora não, é de muitos anos. Eu conheço muitos aqui, que eu sou camelô aqui no calçadão, e vejo aqui, muitos que ficam na porta dos restaurantes, pegando as marmitas que ganham de comida e saem vendendo por 3, por 4 reais. Aqui não é brincadeira não. Ainda bem que aquele negócio lá do Padre Pedro parou, porque do Padre Pedro ali, os caras saíam com 30, 40 marmitas, vendia a 4 reais, comprava por R$1 lá, vendia por 4. Oxi, o que tem de pilantragem, safadeza por aqui, não está no gibi. Mandando um abraço aqui ao Júnior, que está ouvindo aqui o nosso programa, mandando um abraço também aqui para o nosso querido ouvinte de sempre, o Júnior Pinheiro. Isso, Júnior Pinheiro, quase que me foge aqui o sobrenome dele. Quem está mandando um abraço para o Dr. Fausto Valois é o Pedrinho Barreto. Transmita meu abraço para essa figura querida, humilde e competente que é Fausto Valois, diz aqui o Pedrinho Barreto. À vontade, meu caro Fausto. Agradecer primeiramente a Pedrinho Barreto pela forma cordial e amiga de se referir a mim. Em relação ao primeiro ouvinte, é importante que quando se saiba de alguma violação dos direitos da criança e do adolescente, que ele pode informar e procurar o conselho tutelar da região em que essa criança
reside ou está localizada. Pode também buscar os canais do Ministério Público através do número 127 ou também através do site do Ministério Público de Sergipe, da Ouvidoria Geral do Ministério Público, que essas informações chegam para a Promotoria de Justiça para que a gente possa instaurar procedimentos, ações em prol dos direitos da criança e do adolescente. Já é uma rotina nossa recebermos informações tanto pela ouvidoria como presencialmente e ainda pelos canais, né, dos salves que tanto a saúde como a educação do Estado e do município fazem um trabalho maravilhoso de responsabilidade de comunicarem quando há alguma situação em que uma criança ou um adolescente está em situação de risco e comunicam aqui a Promotoria de Justiça dos Direitos da Criança e do Adolescente de Aracaju. Quanto a esse que falou, né, que infelizmente é um problema antigo, né, de gente fazendo nada da boa fé. Alguém doa um alimento, vai e vende. Esse, como ele citou em Padre Pedro, infelizmente é outra triste realidade, esse rapaz do calçadão. Eu gostaria, inclusive, de ressaltar a importância de um depoimento de uma pessoa da nossa comunidade, informando que muitas vezes as pessoas querem fazer o bem e são enganadas, né, porque garantem a exploração da criança e adolescente, né, porque a pessoa vai receber o dinheiro da criança, né, vendendo a comida, vendendo aquela benesse que a criança recebeu. A criança vai estar fora da escola, vai crescer achando que pode explorar outra pessoa e fica esse ciclo, como ele disse, de muito tempo. Então é importante, principalmente, não somente o trabalho das autoridades, mas também da nossa comunidade, de quando quiser ajudar, procure uma instituição séria que tenha na nossa cidade, que atenda a criança e adolescente, vai surtir um efeito muito melhor do que ser complacente com a exploração da criança e adolescente nos sinais e nas ruas da nossa capital. Agora, meu caro Fausto, os gestores responsáveis das secretarias que devem atuar diretamente nessa questão, eles reagiram a esta ação, entraram em contato com a promotoria para poder entrarem numa ação conjunta? Como é que está essa situação? Olha, Narciso, a campanha começou no ano passado, em novembro, através do Centro de Apoio Operacional que tem à frente a doutora Thalita Cunegundes, com Não Dê Esmola, Dê Esperança. E há alguns anos, né, a doutora Maria Lilian Mendes Carvalho entrou com uma ação pedindo ao Judiciário que determinasse ao município de Aracaju que adotasse uma série de providências, dentre elas a questão da exploração do trabalho infantil nas ruas e sinais da nossa capital. Essa ação está em fase de execução, já transcorreu todo o percurso possível, né, já transitou em julgado e agora a doutora Lilian vem executando essa ação no sentido de que se torne políticas efetivas do município nessas questões de abordagem a crianças e adolescentes pelas ruas. Nós ouvimos algumas entrevistas da Secretaria Municipal de Assistência Social no sentido de que vão ser feitos os encaminhamentos para as famílias e que esse serviço de abordagem deverá continuar. O que nós esperamos que realmente aconteça é que novas situações cheguem para que novas ações possamos interpor em prol das crianças e adolescentes. Temos mais um ouvinte para interagir com o promotor Fausto Valois. Na pauta aqui no Jornal da Fã, exploração de crianças e adolescentes nas ruas de Aracaju, nos sinais aí. Doutor Fausto encaminhou uma ação para evitar que essa situação permaneça acontecendo. Vamos ouvir o povo. Narciso, bom dia. Mais uma vez, Jesus Araújo aqui de Santa Maria. É uma pergunta para o entrevistado aí. É verdade que a polícia militar, polícia civil, as polícias estão de olho para coibir esses abusos nos sinais de trânsito? Porque eu estive na Câmara de Vereadores na terça-feira passada e o vereador, o pastor Eduardo, ele estava lá apresentando esses índices aí, essas colocações, disse que o Ministério Público está aí a atuar e já acionou a polícia para coibir essas ações. Queria saber do promotor se isso procede.
e se a polícia vai atuar realmente. À vontade, Fausto. Olha, eu entendo, Narciso, que o primeiro ponto que eu inclusive estava conversando aqui antes de começar a entrevista com Magna Santana. Quando o filho de uma pessoa sai, né, para ir à escola, para ir a um lazer, algum tipo de diversão, a primeira pergunta que se faz: meu filho, você está com algum documento? Né? Quando nós vamos viajar e que chegamos numa rodoviária, num aeroporto, o senhor tem um documento que comprova que é seu filho ou que tem autorização dos pais para que essa criança esteja com o senhor? E aí eu pergunto, essas crianças que estão no sinal, né, suscetíveis de todo tipo de abusos, são filhos daquelas pessoas que estão ali? Tem alguma comprovação de que são? Então, eu acho que todos os organismos devem atuar, né? Primeiro, para evitar, inclusive, que um terceiro esteja abusando ou explorando uma criança, né? Como, inclusive, eu já ouvi em outras rádios pessoas dizendo, olha, eu sei de casos de pessoas que alugam criança para a pessoa ir pedindo sinal. Então, é um caso realmente para ser verificado por todas as instituições dentro do âmbito de suas competências, né? Nós temos as delegacias especializadas, nós temos os conselhos tutelares que também podem e devem fazer um trabalho de colaboração nesse sentido, porque se é uma situação de risco, o conselho tutelar pode, inclusive, pedir o apoio da polícia e fazer um acolhimento de urgência da criança, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, e comunicar ao juizado, né? Porque como é que eu posso comprovar que sou pai ou mãe ou responsável de uma criança estando ela perambulando pela rua sem qualquer documento? Então fica essa provocação, né, para que todos ajam em rede e façam o seu trabalho, porque surtirá um efeito. Precisamos que realmente se veja, separe, né, porque tem muita gente também nos sinais que precisam, volto a dizer, do apoio das secretarias municipais de assistência social por conta das dificuldades, da pobreza. Nosso país tem um grande número de pessoas abaixo da linha de pobreza, tem um grande número de pessoas desempregadas, precisamos levar isso também em consideração, né? A pessoa maior de idade que está ali pedindo no sinal, Narciso, nós temos que respeitar, porque ela pode estar precisando. Agora, uma criança pedindo nos sinais, ela está deixando de estudar. E qual o futuro dessa criança? Está prestes a perpetuar a sua situação de pobreza, né? O Saulo Eloy diz aqui: encaminhamos nossos cumprimentos ao Dr. Fausto no importante trabalho em prol das crianças e adolescentes, um dos mais brilhantes promotores de justiça do estado de Sergipe. É o Saulo Eloy Filho quem está registrando. O vereador de Aracaju, professor Bittencourt, também está aqui cumprimentando o Dr. Fausto. Dr. Fausto, eu pergunto, se a pessoa está ali no sinal, observou aquela situação de uma criança pedindo, você pode fazer a denúncia, tem que ser direto para os órgãos de fiscalização da atuação, ou as pessoas devem procurar a polícia para uma ação mais imediata? Eu entendo que, de início, essa situação deve ser tratada como uma medida de acolhimento, de conscientização daquelas pessoas que estão nos sinais, que deve ser feita através das equipes de abordagem da Secretaria Municipal de Assistência Social e também dos conselhos tutelares. Eu entendo desta forma, porque nós temos que primeiro conseguir separar aquelas pessoas que não têm informação, que estão ali por uma verdadeira dificuldade, daquelas pessoas que também sabemos que estão ali explorando. E com relação... Queria também cumprimentar o vereador Bittencourt e o doutor Saulo Eloy e agradecer os elogios dos nobres representantes da nossa população. O doutor Saulo Eloy é um grande advogado e o vereador Bittencourt, um brilhante vereador da nossa capital. Meu caro Fausto, que cuidados... Ponto, Narciso, que você me permitiu, quero aproveitar a oportunidade, que nossa... Aracaju precisa refletir, né? Nós temos excelentes conselheiros tutelares, mas em Nossa Senhora do Socorro, Estância, né, no momento em que vai se fazer a escolha dos conselheiros tutelares, existe uma prova além da escolha pela população. Em Aracaju, nós não temos essa prova para a escolha dos conselheiros tutelares. É uma reflexão que precisamos fazer.
se continuaremos com o Conselho Tutelar apenas escolhido ou também um Conselho Tutelar que tenha conhecimento sobre a legislação referente à criança e adolescente, Estatuto da Criança e Adolescente e outras leis importantes relacionadas ao trabalho que eles fazem. Com relação a dentro desse tema, dessa abordagem, que cuidados a promotoria tomou ou toma quando faz a divulgação de um processo como esse para que essas pessoas não sejam mais criminalizadas ainda do que já são na realidade, né? Para não tornarmos aí a vítima nos culpados da situação? Bom, Narciso, no início da minha entrevista eu fiz questão de ressaltar. O que nós adentramos foram com medidas de proteção, né, que são exatamente para garantir os direitos da criança e adolescente. Dentre eles, a matrícula em entidades oficiais de ensino, o encaminhamento das famílias para os CRAS, CREAS, que são para verificar questões de documento, questões de políticas assistenciais que podem ser oferecidas a essas famílias, né, políticas para fortalecimento de vínculos entre pais e filhos, a questão das vacinas, então, e conscientização de que essa questão de mendicância não é correto a exploração de crianças e adolescentes, né, que criança é para estar na escola. E no segundo momento é que nós poderemos partir para as ações de suspensão ou perda do poder familiar. Então, nesse primeiro momento, as ações que interpusemos são ações buscando garantir os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o promotor Fausto Valois, na pauta exploração de crianças e adolescentes nos sinais aqui da capital. Clientes residenciais, comerciais e industriais poderão negociar seus débitos vencidos até o dia 30 de novembro com desconto à vista ou parcelado em 100% de multa e juros. A Companhia de Saneamento de Sergipe, DESO, atenta a soluções que facilitem o dia a dia do cliente, está estabelecendo critérios e condições para negociações de débitos referentes às faturas mensais de fornecimento de água e serviços de esgoto, entre outros, para os clientes das categorias residencial, comercial e industrial, de acordo com o Plano Especial de Recuperação de Crédito PERC. Clientes da capital e do interior sergipano podem negociar todos os débitos vencidos e não pagos até o dia 30 de novembro de 2020. Mais informações através do telefone 4020-0195, 4020-0195. Doutor Fausto, gostaria que o senhor reforçasse mais uma vez a importância do engajamento da sociedade em um trabalho junto a essas pessoas para que nós possamos ajudá-las a sair desta realidade. Com certeza, Narciso. Primeiro, é importante o espaço que a imprensa tem destinado a essa temática. É importante que a comunidade faça a sua parte e busque exercer o seu bom coração, procurando as instituições que precisam de auxílio na nossa sociedade. É importante que as instituições continuem o seu trabalho de abordagem dessas pessoas que têm crianças e que estão pelas ruas pedindo, né? E também, como falou o rapaz do Santa Maria, nada impede que a autoridade policial, ao verificar uma criança com um adulto nas ruas, peça documentação para comprovar que ali é um filho, é uma pessoa que tem alguma ligação, alguma comprovação de que aquela pessoa tem responsabilidade pelaquela criança. E caso não comprove, que acione o Conselho Tutelar para que, se for o caso, faça um acolhimento de emergência, comunicando o juizado, porque muitas vezes pode ser um explorador ou um abusador. Quem é que sabe se a pessoa está ali sem um documento, sem alguma comprovação de que é pai ou filho, ou que tem algum documento que comprove a guarda, a tutela, ou algum documento que comprove que aquela criança está sob os cuidados daquela pessoa. Então é importante que todas as instituições façam o seu papel, que com certeza, se houver esse compromisso e esse engajamento, nós teremos uma diminuição ou uma melhora nessas questões. Mas voltando a frisar, o adulto que está pedindo no sinal, como muitas vezes a gente vê, me dê uma ajuda ou me dê um trabalho, é uma coisa digna que nós temos que ter respeito. Agora, o que não entendemos como salutar é uma criança que é para estar na escola ou numa creche, estar nas mãos de outra criança, muitas vezes pedindo pelos sinais. Wagner, muito obrigado ao promotor Fausto Valois por essa entrevista, viu?
Ok, então, Narciso, uma ótima oportunidade, doutor Fausto, o espaço vai estar sempre aberto e outras oportunidades voltaremos a conversar, porque infelizmente não se esgota aqui, né? Mas é um bom início, aliás, início não, porque já há muito tempo o Ministério Público faz, mas reforçar e a gente está divulgando essas ações e alertar a essas pessoas que querem ou estão abusando das crianças. Muito obrigada. Muito obrigado pelo espaço, Narciso, muito obrigado, Magna. Um bom dia a todos os ouvintes. Quer dizer, a ação tem que ser de todos, né, Narciso? Todo mundo, manda um abraço aí à genitora Luizlinda Valois, querida amiga de sempre, viu, meu caro Fausto? Um abraço, tá, doutora Luizinha, tá certo. Tá aqui ouvindo e agradecendo. É com você, volto já já. Obrigado, Magna Santana.